Eu tinha 40 anos quando encontrei a caixa de costura da minha avó no fundo do armário do corredor, embaixo de uma pilha de toalhas velhas que ninguém usava, mas que também ninguém jogava fora. Não foi uma briga. Não foi uma daquelas noites em que você fica acordada olhando para o teto, ensaiando o que deveria ter dito horas antes. Foi uma terça-feira comum, começo da tarde, quando procurava um guardanapo de tecido para um almoço de trabalho, e acabei abrindo o armário errado. A caixa estava lá, de madeira escura, com incrustações de madrepérola na tampa, a mesma que minha avó usava para costurar na varanda da casa dela, em Governador Valadares, toda vez que eu passava as férias com ela. Ela me deu quando me formei na faculdade. Disse que toda mulher precisa saber consertar o que se rompe, seja tecido ou outra coisa qualquer. Fiquei parada no corredor com a caixa nas mãos por um tempo que não soube medir. A luz do corredor era aquela luz de teto que nunca tinha sido trocada desde que eu tinha chegado, fria e levemente amarelada. E entendi ali, com uma clareza que só aparece quando você para de se convencer do contrário, que eu tinha me tornado o tipo de pessoa que guarda as próprias coisas embaixo das toalhas velhas dos outros para não ocupar espaço demais. Mas deixa eu te contar como cheguei até ali, porque essa história não começa num corredor. Ela começa 6 anos antes, numa cidade que eu escolhi por amor e que nunca escolheu de volta. Quando conheci meu marido, eu tinha 34 anos, trabalhava como coordenadora pedagógica numa escola particular em Belo Horizonte e morava num apartamento de 2 quartos no bairro Santa Efigênia, que eu dividia com uma colega de trabalho. Ele tinha 41 anos, era técnico em manutenção industrial, uma pessoa calma, de poucas palavras, o tipo que resolve problemas sem fazer drama. Me pareceu exatamente o que eu queria naquele momento da vida. Na terceira conversa que tivemos, ele me contou que morava com a mãe num sobrado no bairro Caiçara, na zona noroeste da cidade. O pai tinha falecido 4 anos antes de um infarto, a mãe tinha ficado sozinha com a casa grande, e ele tinha ficado porque ela não queria vender, não queria mudar, não queria nada diferente do que tinha, e porque ele era o filho mais velho e o único que morava em Belo Horizonte. Me explicou isso com a naturalidade de quem não enxerga nada de extraordinário na situação. Temporário, ele disse. Quando a gente namorar sério, a gente resolve isso. Eu era coordenadora pedagógica havia 8 anos. Tinha aprendido a ler situações com atenção, a identificar o que estava sendo dito e o que estava sendo evitado. Mas tinha 34 anos e estava apaixonada, e às vezes a gente escolhe não aplicar em casa as habilidades que usa no trabalho. Minha sogra, nos primeiros meses, era atenciosa de um jeito que parecia espontâneo. Me ligava para perguntar se eu tinha chegado bem quando saía tarde do jantar. Me mandava mensagem com a foto do prato que tinha feito perguntando se eu gostava de carne com quiabo. Numa tarde de sábado me ensinou a fazer o pão de queijo dela, do jeito que a mãe dela ensinava, e eu fui embora daquela visita achando que a vida estava se encaixando direitinho. A primeira fissura apareceu quando, depois de 1 ano e 8 meses de namoro, a conversa sobre casamento trouxe junto a conversa sobre onde a gente ia morar. Meu marido disse que o plano era ficar no sobrado por um tempo, só para economizar, só até a gente decidir o que queria de verdade. 1 ano, talvez menos. Minha sogra adoraria ter companhia, ia ser bom para todo mundo. Eu deveria ter pedido esse prazo por escrito. Eu deveria ter entendido que temporário, quando dito por alguém que mora com a mãe desde sempre, não tem prazo no dicionário que usa. Mas eu tinha 34 anos, estava com o coração cheio e confundi confiança com ingenuidade sem saber a diferença. Casamos numa cerimônia pequena, só a família e os mais próximos, numa chácara em Lagoa Santa, num sábado de setembro. Desfiz o aluguel do apartamento de Santa Efigênia, coloquei os meus móveis num galpão de guarda-volumes e levei para o sobrado do Caiçara o que cabia no nosso quarto, a minha roupa, os meus livros, o meu computador e a caixa de costura da minha avó, que coloquei sobre a penteadeira, do lado da janela, onde entrava a luz da manhã. Na primeira semana, a caixa estava lá. Na segunda semana, ela tinha sido movida para cima do guarda-roupa. Quando perguntei, minha sogra disse que a penteadeira ficava muito carregada de coisas e que ela tinha só organizado um pouco. Agradeci sem dizer o que pensei e guardei isso junto com tudo o que viria depois.
O sobrado do caiçara funcionava com uma ordem que eu fui aprendendo da maneira mais desgastante possível, errando e recebendo a correção de forma indireta, nunca direta, sempre através de um rearranjo silencioso ou de um comentário casual que chegava embrulhado em boa intenção. A geladeira tinha uma organização que não era escrita em lugar nenhum, mas que era absoluta, e se você pusesse algo na prateleira errada, ela rearranjava sem comentar, como se os alimentos tivessem se movido sozinhos durante a noite. A sala de estar tinha um horário de televisão que era dela até às 10 da noite, sem exceção, e se você ligasse o ventilador acima da velocidade 2, ela passava mais tarde e colocava de volta no 2 sem dizer nada, como se o aparelho tivesse um humor próprio. Eu tentei, durante meses, entrar na lógica daquele lugar. Tentei aprender as regras não escritas, respeitar os ritmos, me encaixar no que já estava em funcionamento havia décadas. Mas fui percebendo, devagar e depois de uma vez só, que não era possível me encaixar porque aquele espaço não havia sido desenhado para me receber. Havia sido desenhado para funcionar de um jeito. E eu era uma variável que precisava se ajustar, não um elemento que participava do sistema. Meu marido via e não dizia nada. Não era maldade, era um homem que tinha passado 40 anos aprendendo que a paz dentro daquele sobrado custava silêncio. Quando eu tentava conversar sobre algum episódio específico, ele ouvia, concordava que minha sogra tinha um jeito complicado, dizia que o coração dela era bom, que eu precisava ter paciência, como se o que eu sentia fosse uma questão de temperamento meu e não de território. No terceiro ano, aconteceu uma coisa que me ensinou mais sobre a dinâmica daquele sobrado do que 2 anos de observação tinham conseguido. A filha caçula da minha sogra, minha cunhada Patrícia, voltou de São Paulo depois de um relacionamento que não deu certo e ficou 3 meses morando no quarto que era dela antes de se mudar. 3 meses que eu observei com uma atenção que eu mesma não sabia que tinha. Patrícia chegava na cozinha e reorganizava a geladeira do jeito que queria, e não havia nenhuma correção silenciosa durante a noite. Punha o ventilador na velocidade 3 e ficava assim. Chegava tarde, ligava a televisão depois das 10 e minha sogra nem levantava do quarto. Deixava a louça na pia para lavar depois, e não havia o peso que eu sentia toda vez que deixava um copo na bancada por mais de 10 minutos. Para Patrícia, aquele sobrado era a casa dela. Para mim, nunca tinha sido. Fui entendendo, ao longo do 4º ano, que eu acordava mais cedo do que precisava por um motivo que demorei para nomear. Só percebi quando, numa manhã de domingo em que decidi ficar na cama até às 8, minha sogra abriu a porta do nosso quarto sem bater para perguntar se eu sabia onde estava o cabo do ferro de passar. Meu marido estava dormindo ao meu lado. Eu estava acordada, lendo no celular. Ela não pediu desculpa por entrar sem bater. Perguntou sobre o cabo, ouviu que eu não sabia, disse tudo bem com o tom de quem claramente acha que não está tudo bem, e fechou a porta com uma delicadeza que era mais pesada do que se tivesse batido com força. Eu acordava cedo porque era mais fácil já estar de pé do que ser encontrada na cama, era mais fácil estar fazendo algo do que ser encontrada descansando. Num espaço que tolerava minha presença desde que essa presença não ocupasse demais, a melhor estratégia era ocupar o mínimo possível. A cena que mudou tudo aconteceu numa quinta-feira à noite. Minha sogra tinha chamado a irmã dela para jantar, uma mulher que eu encontrava nas festas de família e que sempre me tratava com a cordialidade de quem não tem muito certeza do meu papel naquele cenário. Estávamos os 4 à mesa. A conversa foi para filhos, para a saúde, para como o bairro tinha mudado, para a reforma que o vizinho da esquina estava fazendo há 2 anos sem terminar. A irmã da minha sogra olhou ao redor da sala com aquele sorriso de quem aprecia o que vê e disse que o sobrado continuava lindo, que ela sempre tinha inveja da organização da minha sogra, que nem parecia que tinha mais gente morando. E minha sogra, com a naturalidade de quem recebe um elogio esperado, inclinou levemente a cabeça e disse: a Fernanda é discreta. Não cria caso. Não se mete no que não é dela. Quase não se nota que ela está aqui. Eu estava com a colher na mão, mexendo o caldo que esfriava no prato. Continuei mexendo. Olhei para minha sogra, depois para a irmã dela, que concordou com a cabeça com o sorriso de quem acabou de ouvir um elogio.
Olhei para meu marido, que estava servindo mais arroz no prato, e não levantou os olhos. E foi esse não levantar os olhos que eu carreguei para dentro de mim naquela noite, muito fundo, para um lugar que ficou ao mesmo tempo quieto e absolutamente acordado. Depois que a visita foi embora, lavei a louça enquanto minha sogra guardava as sobras e meu marido foi ligar o ventilador na sala. Ninguém comentou nada sobre o que tinha sido dito. Fui dormir com as palavras dentro da cabeça, virando elas de todos os lados, limpando elas de qualquer interpretação generosa que eu ainda tentava dar. Discreta, não cria caso, quase não se nota. Em 5 anos, o máximo que eu tinha conquistado naquele espaço era a aprovação de ser invisível. Não era tolerada apesar de existir, era aprovada por existir tão pouco quanto possível. Tinha aprendido a encolher com tanto empenho que o encolhimento tinha virado minha única qualidade reconhecida. Naquela madrugada, meu marido dormindo ao lado, eu fui até a cozinha e sentei na cadeira da ilha. Peguei o celular e abri o aplicativo do banco. O número na conta de investimentos me surpreendeu por 2 segundos e depois não me surpreendeu mais. Eu era coordenadora pedagógica há 12 anos. Tinha chegado à função depois de 8 anos como professora, com pós-graduação paga do próprio bolso, com CNPJ aberto há 3 anos para dar assessoria pedagógica a escolas pequenas nos fins de semana e nas férias. Guardava dinheiro porque minha avó tinha me ensinado que mulher que não tem o seu, não tem saída. Guardava de um jeito que era mais instinto do que plano, mas que naquela madrugada, olhando para aquele número na tela, começou a adquirir a forma de um plano de verdade. Fechei o aplicativo, não disse nada para ninguém, mas alguma coisa tinha começado a se mover. Comecei a pensar, devagar, sobre o que seria necessário para que a consultoria pedagógica, que até então era um complemento, virasse o negócio principal. Eu tinha 4 clientes fixos, 3 escolas de educação infantil e uma escola de ensino fundamental particular, e fazia atendimentos 1 vez por mês, às vezes mais. O trabalho crescia por indicação, sem que eu tivesse feito nenhum esforço sistemático para isso. Se eu tivesse um espaço próprio, com endereço, com estrutura, poderia atender mais, poderia oferecer formações presenciais para equipes, poderia montar algo que fosse meu de verdade. Comecei a pesquisar imóveis residenciais, não comerciais, porque o que eu precisava era de um apartamento onde eu pudesse morar e trabalhar com um cômodo que funcionasse como sala de atendimento. Usava o horário de almoço, usava as manhãs antes de o sobrado acordar. Quando meu marido perguntava no que eu estava pesquisando, eu dizia que estava comparando opções de investimento para a poupança. Não era mentira. Era uma omissão necessária, porque eu sabia que qualquer conversa sobre sair do Caiçara terminaria naquele mesmo dia com lágrimas da minha sogra e com meu marido me pedindo mais paciência. Foram 5 meses de pesquisa. Vi apartamentos pequenos demais, condomínios com taxas que não fechavam, regiões que ficavam longe dos clientes que eu já tinha. E então, numa segunda-feira de manhã, recebi uma mensagem de uma corretora com quem eu havia trocado contato numa visita. Tinha entrado um apartamento na carteira dela num prédio no bairro Anchieta, 2 quartos, andar alto, perto dos clientes de consultoria que eu atendia no sul da cidade. O valor estava dentro da faixa que eu tinha pesquisado. E o proprietário estava priorizando venda à vista. Respondi em 20 minutos. Fui visitar na quarta-feira seguinte, antes do trabalho, às 7h30 da manhã. O apartamento era no 10º andar de um prédio dos anos 90, bem conservado, portaria 24 horas, sem sofisticação excessiva, limpo e funcional. A corretora abriu a porta e ficou na entrada enquanto eu entrei. Os 2 quartos tinham janelas que davam para uma rua com árvores antigas, aquelas amendoeiras de copa larga que abrem a folhagem por cima das calçadas. O sol da manhã entrava pelo quarto maior e fazia o piso de porcelanato clarear de um jeito que parecia generoso. Fiquei parada na janela do quarto maior por um tempo, olhando para a rua lá embaixo, para as amendoeiras, para as pessoas chegando ao ponto de ônibus. Pensei no corredor do sobrado do Caiçara, pensei na caixa de costura da minha avó embaixo das toalhas velhas. Pensei em quantas vezes eu tinha me contraído para não ocupar espaço num lugar que nunca tinha sido projetado para me conter. Perguntei o valor.
Fiz os cálculos de cabeça ali mesmo, de pé na janela. Pedi 2 dias para pensar. Não foram 2 dias. Foram 4 semanas de análise minuciosa, com planilha de fluxo de caixa, com projeção de receita da consultoria em 3 cenários, com reserva de emergência calculada, com simulação de custos de condomínio e IPTU para os próximos 10 anos. Consultei uma advogada imobiliária que uma amiga do trabalho recomendou. Entendi com precisão o que era meu por direito antes de qualquer movimentação, porque eu sabia que sentimento sem número é esperança, e esperança sem planejamento não protege ninguém. Os números fecharam com margem. Assinei a proposta numa sexta-feira de manhã. Saí do cartório, entrei numa padaria na esquina, pedi um café e um croissant, sentei do lado de fora numa mesa de ferro com vista para uma praça pequena. Tinha um documento na bolsa que dizia que aquele apartamento do 10º andar era meu. Não tinha histórico que eu precisasse respeitar, não tinha regra não escrita que eu precisasse deduzir. Meu nome, minha assinatura, meu endereço. Terminei o café devagar, depois fui trabalhar. Não contei para ninguém. Contratei um pintor para dar uma mão de tinta nas paredes, um eletricista para instalar pontos extras no quarto que ia virar minha sala de atendimento e um marceneiro para fazer um armário embutido no corredor. Passava lá toda quarta-feira de tarde, dizendo que tinha reunião de cliente na região para acompanhar o andamento. Numa dessas visitas, a reforma estava quase pronta. Entrei pelo hall do prédio, subi de elevador, abri a porta do 10º andar. A tinta nova nas paredes tinha aquele branco que não é branco frio, é branco que respira. O quarto de atendimento tinha uma prateleira de madeira que o marceneiro tinha instalado na parede principal, do chão ao teto, exatamente como eu tinha pedido. Andei pelos 2 cômodos devagar, coloquei a mão na parede, senti a textura da tinta ainda levemente áspera. Fui até a janela do quarto maior, a mesma de quando eu tinha visitado pela primeira vez, e fiquei olhando para as amendoeiras lá embaixo. A copa delas estava mais densa agora, com a umidade do final do mês, e a sombra que faziam na calçada era densa e verde. Entendi no corpo, não na cabeça, que aquele era o primeiro espaço adulto completamente meu, não dividido, não negociado, não tolerado, meu, com as regras que eu ia escrever. Saí com os olhos marejados, não de tristeza, de reconhecimento. Nas semanas seguintes, comecei a retirar as minhas coisas do sobrado do Caiçara com a organização de quem faz logística por profissão, não de uma vez, porque uma vez geraria perguntas. Por categorias, por ordem de importância, sem pressa aparente. Primeiro os documentos e os itens com história, as cartas da minha avó que eu guardava numa caixa de sapato, as fotos da formatura e das férias de infância, o caderno de planejamento que eu mantinha desde o primeiro ano de trabalho. Depois as roupas fora de estação, que somem de guarda-roupa sem que ninguém perceba porque ninguém está usando. Depois os livros, um grupo por vez, os mais antigos primeiro. Levava uma sacola a cada 2 dias. Nos dias em que saía de manhã para o trabalho, depositava no apartamento do Anchieta, que estava se tornando meu, enquanto eu ainda habitava o espaço deles. Meu marido não perguntou nada. Aprendi nesses 5 anos que às vezes não dá para distinguir entre não perceber e não querer ver, e que talvez essa distinção não seja tão importante quanto parece. Foi nesse período que ouvi a conversa que confirmou o que eu já sabia, mas que precisava ouvir dito em voz alta para aceitar completamente. Era um domingo. Eu tinha voltado mais cedo do que o esperado de um almoço com uma amiga que tinha sido encurtado porque o filho dela adoeceu. Entrei pelo portão lateral, sem fazer barulho, como entrava sempre. Minha sogra estava na varanda dos fundos, ao telefone, com a voz num volume que chegava claro até a área de serviço. Parei involuntariamente quando ouvi meu nome. Não, ela não é uma pessoa ruim, estava ela dizendo. É educada, caprichosa, mas sabe como é, né? Não é minha filha. É diferente. Eu tenho 68 anos, já criei 3 filhos, já fiz a minha parte. Não posso ficar na ponta dos pés dentro da minha própria casa. Falei pro Ricardo que precisa pensar numa solução. Não aguento mais ficar medindo o que falo. Fiquei parada na área de serviço por um momento. Depois fui para o quarto, fechei a porta com cuidado, sentei na beira da cama. Não senti raiva.
Senti aquela coisa estranha que acontece quando uma suspeita que você carrega há anos finalmente recebe confirmação oficial. Um alívio desconfortável, quase físico. Ela também sabia que a situação estava errada. A diferença era que na versão dela, a solução era eu precisar ir embora. Na minha, eu já estava indo, só que do meu jeito, no meu tempo, com um apartamento com o meu nome já esperando por mim a 20 minutos dali. Naquela noite, depois do jantar, pedi para conversar com meu marido no quarto. Fechei a porta. Sentei na cadeira da escrivaninha, ele ficou de pé encostado na cômoda. Comecei sem drama, com a precisão de quem escolheu cada palavra com antecedência. Disse que tinha ouvido a conversa da tarde. Disse que entendia o que minha sogra sentia. Perguntei o que ele pensava sobre como a gente estava vivendo. Não o que ela pensava. O que ele especificamente pensava. Ele passou a mão no cabelo, fez aquela pausa que eu conhecia de 5 anos, a pausa de quem está calculando qual resposta vai causar menos problema. Então disse que minha sogra tinha um jeito difícil, que eu precisava entender que ela não queria machucar ninguém, que era assim que ela se comunicava. Olhei para ele por um segundo antes de continuar. Perguntei se ele sabia que eu depositava todo mês, sem exceção, a minha parte de todas as despesas do sobrado. Contas de consumo, condomínio, alimentação, manutenção. Ele disse que sim. Perguntei se minha sogra sabia disso. O silêncio durou 1 segundo a mais do que devia, e esse segundo foi a resposta completa. Durante 5 anos, eu tinha contribuído mensalmente sem falhar uma vez. Esse dinheiro entrava numa conta que ele administrava, e minha sogra nunca tinha sido informada. Na versão dela, eu era uma nora que morava na casa dela de favor, usava a estrutura dela, ocupava o espaço dela, sem devolver nada em troca. Eu era, na história que ela contava para si mesma, uma conveniência disfarçada de família. Disse isso a ele com uma voz mais calma do que eu sabia que era capaz de ter naquele momento. Disse que durante 5 anos eu tinha pago para ser tratada como visita, que ele tinha estado presente em cada um desses episódios e tinha escolhido o silêncio como resposta padrão. Que o dinheiro que eu tinha guardado era o resultado do meu trabalho, dos 12 anos que eu tinha passado construindo uma carreira antes de existir qualquer plano conjunto. E que eu tinha usado esse dinheiro para construir algo completamente meu. Ele ficou em silêncio. Não era o silêncio de quem está processando. Era o silêncio de quem já sabe que não há resposta que funcione. Saí do quarto, bebi um copo d'água na cozinha, voltei a dormir. Existia um plano. O plano era melhor do que a briga. No dia seguinte, liguei para minha advogada durante o horário de almoço, do banco de trás do meu carro, estacionado numa rua onde não havia como me ver da janela do trabalho. Conversei sobre a minha situação com todos os detalhes necessários. Entendi o que precisava ser protegido, quais eram os próximos passos, qual era o caminho mais limpo. A conversa durou 50 minutos. Saí dela com um mapa. Continuei a rotina por mais 10 dias. Acordava, tomava café, ia trabalhar, voltava, jantava, ajudava a guardar a cozinha, ouvia sobre a briga do condomínio com a empresa de jardinagem, dormia. Por fora, absolutamente nada tinha mudado. Por dentro, eu estava terminando de desmontar 5 anos de vida, sacola por sacola. Na última semana, desci a escada de manhã cedo e abri o armário do corredor. As toalhas velhas ainda estavam lá. Tirei com cuidado as que estavam por cima, peguei a caixa de costura da minha avó, a madeira escura com as incrustações de madrepérola na tampa, embrulhei com cuidado num pano de prato grosso e coloquei na minha bolsa maior. Ela foi a última a sair. Na sexta-feira seguinte, combinei com uma empresa de mudança pequena, recomendada pela minha advogada, que trabalhava com organização e descrição. 2 rapazes, uma van, lista detalhada com foto de cada item, hora marcada para as 8 da manhã. Meu marido tinha o hábito de sair às 8h20 para a academia toda sexta-feira, sem variação. Minha sogra ia à feira do bairro às 9, levava em torno de 1h30, voltava por volta das 10h30 carregada de sacolas e satisfeita. A van chegou pontual. Eu já estava acordada há 2 horas. Os 2 rapazes trabalharam com uma eficiência que eu tinha pedido expressamente.
rápido, sem barulho desnecessário, sem dúvida sobre o que levar, porque eu tinha feito uma lista com foto e descrição de cada item. Os móveis que eu tinha comprado com nota fiscal no meu nome, os equipamentos de trabalho, os livros que restavam, as plantas do peitoril da janela do quarto. A última caixa fechada já estava no corredor quando ouvi o portão lateral abrir. Minha sogra tinha voltado mais cedo. A feirante de verduras de quem ela era cliente há 10 anos não tinha ido naquela semana, e sem essa parada ela reduziu o tempo pela metade. Ela entrou pela área de serviço, viu a van na frente do portão, viu um dos rapazes descendo a escada com uma caixa nos braços, parou no meio do quintal com as sacolas da feira nas mãos, ficou me olhando, depois a van, depois o rapaz, numa sequência que se repetiu enquanto a situação ia se tornando clara. "O que está acontecendo aqui?" ela disse. Não era uma pergunta com entonação de pergunta. Era o começo de um entendimento que ela estava resistindo. "Estou indo embora", eu disse, direto, sem elevar a voz, sem crueldade. Ela deixou as sacolas no chão devagar, como se precisasse das mãos livres para o que vinha a seguir. "Indo embora para onde, Fernanda? Você não avisou, você não conversou. Isso não se faz assim. Isso não é de repente." Dei um passo de lado para deixar o rapaz passar. "O Ricardo vai saber de tudo", eu disse. "Ele tem o celular." Ela pegou o celular. Eu ouvi ela falar enquanto os rapazes fechavam a van. A voz dela tinha aquela tensão de quem está tentando organizar uma situação que não está se comportando como esperado. Quando o rapaz me estendeu o formulário para assinar, eu assinei. Agradeci os dois e fiz uma última caminhada pelo sobrado. O quarto estava vazio. Só a cama e a cômoda que não eram minhas, e as marcas claras na parede onde os quadros tinham ficado por 5 anos. O peitoril da janela com a marca circular das plantas no reboco. O corredor com o armário aberto, as toalhas velhas reorganizadas, sem a caixa de madeira escura que tinha ficado embaixo delas por mais tempo do que devia. Peguei a bolsa, desci a escada pela última vez. Minha sogra estava na sala com o celular ainda na mão, olhando para o espaço com uma expressão que eu nunca tinha visto nela em 5 anos. Não era raiva. Era a expressão de quem acaba de perceber que leu uma situação inteira de forma errada. Ela disse meu nome. Disse que a gente precisava conversar, que tinha sido um mal-entendido, que as coisas podiam ser encaminhadas de outra forma. Parei na porta. Me virei para ela. A chamei pelo nome, coisa que nunca tinha feito. Sempre tinha sido a senhora, sempre tinha sido aquela deferência que eu mantinha como parte do esforço de ser a nora que não ocupa espaço demais. "Dona Sueli", eu disse. "Durante 5 anos eu paguei minha parte de todas as despesas desse sobrado todo mês, sem falhar uma vez. A senhora nunca soube porque o Ricardo nunca contou. Mas eu sei o que eu fiz, e sei o que isso significa. E agora eu tenho o meu endereço. Então eu estou indo." Ela abriu a boca, depois fechou. Olhou ao redor como se a sala pudesse fornecer algum argumento que ela ainda não tinha pensado. Então disse: "Mas o Ricardo, a casa, as contas, vai ficar tudo como?" "As contas da senhora são responsabilidade da senhora", eu disse. "As minhas eu já providenciei." Saí. Fechei o portão de metal com uma calma que era quase irreal diante de tudo o que estava acontecendo. Entrei no meu carro. A van já tinha dobrado a esquina. Coloquei o carro em movimento e fui embora daquela rua, as amendoeiras do canteiro central passando nas laterais, o sol da manhã no para-brisa, os olhos na frente. 45 minutos depois, eu estava no 10º andar do Anchieta, supervisionando a entrada dos móveis, quando meu marido me ligou. Atendi. A voz dele estava tensa e confusa ao mesmo tempo. Perguntou o que tinha acontecido, onde eu estava, se eu tinha ido para a casa de alguém. "Estou no meu apartamento", eu disse. Silêncio. "Que apartamento, Fernanda? Você alugou alguma coisa sem me falar?" "Comprei", eu disse. "Apartamento de 2 quartos no Anchieta. Escritura no meu nome há 6 semanas. Estou transformando um dos quartos em sala de atendimento para a consultoria." O silêncio dessa vez foi mais longo, mais denso, do tipo que existe antes de uma pergunta que a pessoa não sabe exatamente como formular. "Como você tinha esse dinheiro?" ele disse por fim. "Você estava guardando sem me contar." "Você sabia que eu poupava?" eu disse. Nunca perguntou o quanto. Nunca perguntou com que objetivo. "Fernanda,
O dinheiro durante o casamento é dos dois. A gente precisava ter decidido isso junto. Você não tinha esse direito. Respirei antes de responder. Tinha me custado muito chegar até aquele ponto e eu não queria perder a precisão agora. Durante 5 anos, eu disse, eu paguei minha parte das despesas da casa da sua mãe todo mês, sem falta. Sua mãe passou esse tempo me tratando como alguém que mora de passagem, que não pertence, que é aprovada por não ocupar espaço. Você estava presente em cada um desses momentos e escolheu não dizer nada. O dinheiro que eu guardei é o resultado do meu trabalho, dos 12 anos de carreira que eu construí antes de você. Eu usei esse dinheiro para construir algo que é completamente meu. Te recomendo conversar com um advogado para entender a parte legal. Eu já tenho o meu. Desliguei. Os rapazes continuavam colocando os móveis no lugar. Fui até a janela do quarto maior, encoste a testa no vidro por 1 segundo. As amendoeiras da rua estavam lá embaixo, a copa densa, a calçada com sombra. Uma tarde comum. Um apartamento com o meu nome no documento. Naquela noite, depois que os rapazes foram embora e eu tinha montado o essencial, abri a bolsa maior e tirei a caixa de costura da minha avó, embrulhada no pano de prato. Desembrulhei com cuidado, passei o dedo pela madrepérola da tampa, senti a irregularidade dos relevos que eu conhecia desde criança. Coloquei a caixa na prateleira do quarto de atendimento, no nível dos olhos, onde qualquer pessoa que entrasse ia ver antes de ver qualquer outra coisa. Ela tinha ficado embaixo de toalhas velhas por mais de 1 ano. Agora estava no lugar que ela merecia, visível, sem precisar se esconder de nada. Sentei no chão, encostei as costas na parede recém-pintada e fiquei ouvindo o barulho da cidade lá fora. Um ônibus, vozes passando pela calçada, o latido breve de um cachorro em algum apartamento do andar de baixo. Era um silêncio diferente de tudo que eu tinha conhecido nos últimos 5 anos. Não era o silêncio de quem aprendeu a se contrair para não criar atrito. Era o silêncio de quem está onde precisa estar. Nos meses seguintes, a vida foi tomando forma com uma velocidade que me surpreendeu. Formalizei a consultoria como pessoa jurídica, aluguei uma chapa para a entrada do prédio com o nome da empresa e o meu nome abaixo. Os 4 clientes fixos fizeram a transição sem estranhamento. Um deles, logo que viu que eu tinha estrutura física própria, ampliou o contrato para incluir formação mensal com a equipe pedagógica, o que dobrou o valor que eu recebia deles. Nos 2 meses seguintes, vieram 3 indicações de clientes novos. Num determinado momento, eu tinha mais demanda do que conseguia absorver sozinha e contratei uma consultora parceira para dividir alguns projetos. O processo de separação foi conduzido pelos advogados com a frieza necessária para que as 2 partes saíssem sabendo o que era de cada uma. Houve uma mensagem da minha sogra, semanas depois, vindo de um número que eu não tinha salvo, perguntando se eu não tinha exagerado, se aquilo tudo tinha sido uma reação desproporcional a algo que podia ter sido resolvido com conversa. Li a mensagem 2 vezes, sentada na janela do quarto maior, com o café na mão e as amendoeiras lá fora. Depois coloquei o celular na mesa. Não respondi, não por mágoa, não por raiva, mas porque algumas conversas chegam tarde demais e porque eu não tinha mais nada a esclarecer para quem escolheu durante 5 anos não querer enxergar o que estava na frente. O que ficou daquele período não é uma ferida. É uma clareza que coube numa frase que eu levei 5 anos para entender de verdade. Ter o seu não é egoísmo. Não é desconfiança. Não é falta de generosidade. É a diferença entre pertencer a um lugar e apenas não incomodar o suficiente para ser tolerada nele. Passei 5 anos num sobrado onde não havia nenhum documento com o meu nome, onde a minha contribuição mensal financiava uma estrutura que me tratava como hóspede, onde a maior qualidade que eu havia conquistado era a de ser discreta, não criar caso, quase não ser notada. Fiquei por razões que entendo agora. Amei meu marido de verdade. Acreditei que paciência era uma forma de amor, e não um hábito que a gente confunde com virtude porque ninguém ensina a diferença. Tive medo de ser a pessoa que foi embora e destruiu o que existia. A esperança durou mais do que devia, como a esperança sempre faz. Mas aprendi que aguentar não é lealdade. É uma forma de desaparecer tão devagar que você só percebe quando alguém diz, num jantar comum, que mal nota que você está ali.
Hoje, quando subo de elevador até o 10º andar depois de um dia longo, paro um segundo antes de colocar a chave na fechadura. Ouço o clique do trinco. Abro a porta e entro num apartamento que tem o meu nome no contrato, os meus móveis onde eu escolhi colocar, as minhas plantas no peitoril, o meu café na prateleira da cozinha pequena, os meus livros na estante que eu montei onde quis. E a caixa de costura da minha avó na prateleira do quarto de atendimento, no nível dos olhos, a madeira escura com as madrepérolas na tampa, visível para qualquer pessoa que entra. Ela ficou mais de um ano embaixo de toalhas velhas num corredor de uma casa que nunca foi minha. Agora está no lugar certo, na luz certa, sem precisar ser guardada para não ocupar espaço demais. Assim como eu. Meu celular tocou às 22 e pouco de uma sexta-feira. Ainda estava colocando a mala no quarto quando vi o nome piscando na tela. Era minha sogra. Atendi sem pensar muito. Ela nunca ligava à tarde. Normalmente mandava mensagem. Filha, que bom que você atendeu. Quero te contar uma coisa maravilhosa. Passei esses dias dando um toque especial no apartamento para quando vocês chegassem. Está lindo. Você vai amar. Pedi para minha sobrinha, aquela que trabalha com design de interiores, reformular a sala e o quarto de hóspedes. Ela tem um gosto impecável, muito melhor do que aqueles móveis que você havia escolhido. Achei que ia ser uma surpresa linda. Fiquei parada no meio do corredor, com a mala ainda na mão. Meu marido estava na cozinha pegando água. Espera, você entrou no nosso apartamento enquanto a gente estava viajando? Tenho a chave, filha. Você mesma deu antes de vocês saírem, para emergência. Emergência, não para decoração. Ela riu daquele jeito leve, como quem acha que a outra pessoa está exagerando. Ai, Mariana, você é dramática igualzinha ao seu marido quando era novo. É um presente, meu bem. Não precisa agradecer agora. Quando você ver, vai entender. Meu marido entrou no corredor e me olhou com a expressão de quem percebeu que algo havia saído do lugar. É a sua mãe. Falei, cobrindo o microfone. Ela entrou no apartamento enquanto a gente estava em Recife e mudou a decoração da sala e do quarto de hóspedes. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Como assim? Não sei. Ela está dizendo que foi um presente. Ele estendeu a mão para o celular. Eu entreguei. Ouvi ele tentando entender o que havia acontecido enquanto eu ficava parada olhando para a parede do corredor, aquela parede que eu havia pintado de verde musgo há menos de 3 meses, que eu havia escolhido depois de 26 amostras de cor, que combinava perfeitamente com o sofá bege que eu havia comprado parcelado em 12 vezes. Mãe, mas você não podia ter feito isso sem falar antes. Não sei, vou ver quando chegar. Não, eu sei que você quis ajudar. Sim, pode ligar amanhã. Boa noite. Ele me devolveu o celular. Vamos ver como ficou antes de reagir, né? Fomos ver. A sala que eu havia decorado com tanto cuidado durante 4 meses havia sumido. O sofá bege tinha ido embora. No lugar havia um conjunto de couro branco com almofadas pretas. A estante de madeira clara que eu havia garimpado numa feira de antiguidades em São Paulo estava substituída por prateleiras de vidro com moldura dourada. O tapete persa que eu havia comprado de uma senhora em Curitiba, aquele tapete de lã com padrão bordô e azul que eu amava, havia sumido. No chão agora havia um tapete geométrico preto e branco. As plantas que eu havia cultivado na varanda tinham sido movidas para dentro e reorganizadas de um jeito que não fazia sentido para a luz do sol. O quarto de hóspedes, que eu havia montado pensando na minha irmã que viria nos visitar em dezembro, estava completamente diferente. A cama queen que eu havia escolhido havia sido trocada por uma cama de solteiro, com cabeceira estofada cor de vinho. Os quadros com fotos das nossas viagens foram tirados da parede. No lugar havia uma gravura abstrata que eu nunca havia visto. Fiquei na porta do quarto de hóspedes olhando para aquela gravura. Meu marido ficou do meu lado em silêncio por um momento. É diferente, ele disse. Diferente. Eu passei 4 meses montando esse apartamento. Cada peça foi escolhida por mim. Cada detalhe. Fiz planilha, pesquisei preço, visitei lojas. Você lembra do tapete persa? Eu paguei R$ 1.800 naquele tapete. Ele suspirou. Vou perguntar para ela onde estão as coisas. Onde estão as coisas? Como se fosse uma questão logística.
Não dormi bem naquela noite. Na manhã seguinte, minha sogra ligou às 9 da manhã animada, querendo saber o que eu havia achado. Meu marido atendeu. Ouvi ele sendo gentil, cauteloso, dizendo que algumas coisas haviam surpreendido, que a gente precisava conversar. Ela disse que a sobrinha havia trabalhado 3 dias no apartamento e que tinha ficado orgulhosa do resultado. Depois que ele desligou, perguntei: e o tapete? E o sofá? E os quadros? Ela guardou na área de serviço do sítio dela. Disse que a gente pode pegar quando quiser. No sítio dela, a 45 minutos da cidade. Passamos o fim de semana num clima estranho. Meu marido tentou ser razoável. Ela quis ajudar Mariana. Ela não imaginou que você ia ficar chateada. Para ela, foi um gesto de carinho. Eu tentei ser razoável também, mas cada vez que eu passava pela sala e via aquele sofá de couro branco que não era meu, algo dentro de mim ficava desconfortável. Como uma roupa que não é da sua numeração, que você veste porque não tem outra opção, mas que aperta em algum lugar o tempo todo. Na segunda-feira, liguei para minha sogra. Tentei ser direta sem ser grossa. Entendo que foi uma intenção boa, mas o apartamento é nosso. Qualquer mudança precisa passar por mim. Preciso que você devolva os móveis que foram retirados. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. Depois disse: Mariana, você é muito apegada a coisas materiais. Eu só quis modernizar. Aquele sofá era datado. Eu que escolhi aquele sofá. Exatamente. E olha onde estava. Num apartamento que parecia de 2010. Desliguei. O que aconteceu depois foi o que eu deveria ter previsto, mas por alguma razão achei que não ia acontecer. Minha sogra ligou para o meu marido chorando, dizendo que havia se esforçado tanto, que trabalhado dias para fazer uma coisa boa por nós, e que eu havia sido fria e ingrata. Ele apareceu no nosso escritório compartilhado com uma expressão que eu já conhecia, de quem está no meio de algo que não sabe como resolver. Você poderia ter agradecido pelo gesto, mesmo discordando. Eu discordei do gesto, não da intenção. Tem diferença. Ela ficou arrasada, Mariana. Ela entrou no nosso apartamento sem permissão, retirou móveis que eu havia comprado com meu dinheiro e os mandou para o sítio dela como se fossem lixo. Eu é que deveria estar arrasada. Ele baixou a cabeça. Eu sei, mas ela é assim. Ela se mete porque se importa. Ela se mete porque não consegue ficar no lugar dela. Mariana, é a verdade. Ele ficou em silêncio. Então disse: pode pegar os móveis de volta quando quiser. Eu converso com ela. Pegamos o tapete persa de volta, o sofá bege também, os quadros. Recoloquei tudo no lugar. Passei um sábado inteiro reorganizando a sala e quando terminei, fiquei sentada no chão olhando para aquele tapete bordô e azul debaixo da mesa de centro e senti um alívio desproporcional para a situação. Mas a situação não terminou aí. Porque esse episódio do apartamento havia sido, como eu entenderia depois, apenas o começo. Nos meses seguintes, minha sogra encontrou outras formas de aparecer onde não havia sido chamada. Quando anunciei que estava grávida, ela começou a mandar mensagens diárias com nomes de bebê que ela havia pesquisado, listas de enxoval com links de lojas, indicações de pediatras que eram amigos da família dela, como se a gestação fosse um projeto de trabalho que ela estava gerenciando. Quando eu dizia que já havíamos escolhido um nome, ela dizia que era um nome muito comum, ou muito difícil, ou que o avô dela havia se chamado assim, e não tinha sido uma boa pessoa. Quando eu dizia que já havíamos escolhido um pediatra, ela dizia que conhecia uma doutora muito melhor, que atendia em tal lugar, que cobrava tal valor, que era muito mais qualificada do que qualquer um que eu pudesse ter pesquisado. Meu marido sempre dizia a mesma coisa: ela está animada com o neto. Não leva para o lado pessoal. Quando o nosso filho nasceu, ela apareceu no hospital antes mesmo de eu ter ido para o quarto. Ficou 2 horas lá, reorganizando as flores que minha mãe havia trazido, opinando sobre a roupa que eu havia colocado no bebê, dizendo que estava frio demais ou quente demais, perguntando se eu ia amamentar ou dar fórmula como se fosse uma escolha que precisasse de aprovação. Nos primeiros meses em casa, ela aparecia 2, 3 vezes por semana, sempre com algum pretexto. Trazer sopa, ver o bebê, pegar um casaco que havia esquecido.
Uma vez ela chegou enquanto eu estava amamentando e sugeriu que eu mudasse a posição porque, segundo ela, a forma como eu estava segurando o bebê estava errada. Ela havia amamentado o meu marido 30 e tantos anos atrás e sabia como funcionava. Eu pedi licença, fui para o quarto com o bebê e fechei a porta. Meu marido a acompanhou até a saída e depois veio me ver. Ela não quis ofender. Eu sei, respondi, mas eu não aguento mais. Ele ficou em silêncio. Esse foi o primeiro momento em que disse isso em voz alta. Eu não aguento mais. E era verdade. Não era exagero, não era drama, não era estresse de mãe de primeiro filho. Era uma exaustão acumulada de meses de pequenas invasões, de sugestões não pedidas que soavam como críticas, de opiniões constantes sobre cada escolha que eu fazia, de sentir que na visão dela eu nunca estava fazendo nada certo o suficiente. E o pior não era ela. O pior era que toda vez que eu tentava estabelecer algum limite, meu marido encontrava uma forma de suavizar, de justificar, de pedir que eu compreendesse. Ele a amava. Eu entendia isso. Ela havia sido mãe e pai para ele desde que ele tinha 15 anos. Havia aberto mão de muitas coisas para garantir que ele estudasse, se formasse, tivesse as oportunidades que teve. Ele devia muito a ela e era incapaz de dizer qualquer coisa que pudesse soar como ingratidão. Mas existe uma diferença entre ser grato e ser reativo, entre honrar o que alguém fez por você e deixar que esse débito determine cada decisão do presente. Meu filho completou 1 ano. Planejei a festa com cuidado, uma coisa pequenininha, íntima, só família próxima e alguns amigos nossos. 20 pessoas no máximo, no próprio apartamento, com decoração simples que eu mesma havia feito com antecedência. Minha sogra apareceu na festa com a sobrinha, aquela que havia decorado o apartamento meses antes, e as duas ficaram a tarde inteira fazendo comentários discretos sobre o que poderia ter sido diferente. A mesa de doces poderia ter ficado ali. A iluminação estava fraca. Os balões eram muito simples para um aniversário de 1 ano. Eu ouvi tudo e não disse nada. Na segunda-feira, depois da festa, recebi uma mensagem dela. Era um link de um espaço de eventos com a legenda: já estou pesquisando o espaço para o aniversário de 2 anos. Esse lugar é lindo e tem pacotes completos. Vou ver os preços esta semana. Li a mensagem 3 vezes. Depois mostrei para o meu marido. Elle sorriu com cansaço. Ela está animada. O aniversário de 2 anos é daqui a 11 meses. Ela só está pesquisando. Ela fez isso com um apartamento também. Primeiro pesquisou, depois contratou, depois executou. Ele ficou em silêncio. Então eu disse a coisa que havia ficado engasgada por meses. Ou você fala com ela, de verdade, com clareza, estabelecendo que qualquer decisão sobre nosso filho passa por nós dois e não por ela, ou eu faço isso sozinha. E quando eu fizer, não vai ser da forma delicada que você está acostumado. Ele me olhou. Você está sendo injusta. Estou sendo honesta. Tem diferença. Ele foi conversar com ela. Não sei o que foi dito, mas naquela noite ela me mandou uma mensagem. Mariana, parece que você está com alguma coisa contra mim. Eu só quero o melhor para o meu filho e para o meu neto. Se eu errei em alguma coisa, me diga diretamente. Respondi. Você entra nas nossas decisões sem ser chamada. Aconteceu com o apartamento, aconteceu com a gravidez, aconteceu com a festa. Agora está planejando o aniversário do nosso filho sem me perguntar. Preciso que isso pare. Ela demorou 2 horas para responder. Quando respondeu, disse: entendo que você tem um jeito muito diferente do meu. Vou tentar respeitar, mas fica difícil quando sinto que não sou bem-vinda na vida do meu filho e do meu neto. Não disse que ela não era bem-vinda. Disse que ela precisava respeitar os limites. Ela não respondeu mais naquela noite. No dia seguinte, meu marido me disse que ela havia ligado para ele chorando, que havia dito que eu era fria, que nunca havia me aceitado de verdade, que ele havia casado com uma mulher que não sabia valorizar família. Fria, porque eu queria tomar as decisões da minha própria casa. Nos meses seguintes, minha sogra reduziu as visitas. Quando vinha, era mais contida, mais distante. Meu marido ficou num meio-termo desconfortável, tentando agradá-la, sem me contrariar, tentando me tranquilizar sem enfrentá-la. Aquele equilíbrio frágil durou até o dia em que tudo quebrou de uma vez.
Eu estava no trabalho quando recebi uma ligação de um número que não reconheci. Atendi. Era a administradora de um buffet infantil numa cidade vizinha. Ela ligava para confirmar a reserva do salão para o aniversário de 2 anos do meu filho e perguntar se eu havia recebido o contrato por e-mail. Fiquei parada na frente do computador sem entender. Pode repetir, por favor? A reserva. O salão para o dia 23 de março. A senhora Celeste efetuou o sinal na semana passada e disse que a mãe da criança confirmaria os detalhes. Celeste era o nome da minha sogra. Ela havia reservado um salão de festas para o aniversário do meu filho, sem me perguntar. Havia dado um sinal. Havia dado o meu nome como contato. Agradeço o contato, disse para a atendente. Vou retornar em breve. Desliguei. Sentei na minha cadeira e fiquei olhando para a tela do computador por um tempo que não consegui medir. Depois peguei o celular e mandei uma mensagem para meu marido. Sua mãe reservou um salão de festas para o aniversário do nosso filho e deu um sinal sem me consultar. Preciso que você ligue para ela agora. Ele demorou 15 minutos para responder. Deve ter sido mal entendido. Vou verificar. Não era mal entendido. Meia hora depois ele me ligou com a voz de quem está tentando manter a calma. Ela disse que estava só garantindo a data porque os salões lotam rápido. Disse que ia nos mostrar antes de fechar qualquer coisa. Ela já deu o sinal. Ela queria garantir pra gente. Ela fez a mesma coisa com o apartamento. Entrou, mudou e depois disse que era para nos ajudar. E dessa vez fez com o aniversário do nosso filho, sem me perguntar, sem me avisar, sem nada. Amor, ela estava tentando facilitar nossa vida. Não, ela estava tomando uma decisão que era minha para tomar. É o aniversário do meu filho, não dela. Silêncio. Então me fez a mesma pergunta de sempre, embrulhada em palavras diferentes. Você não consegue ver que ela não tem má intenção? E me veio uma clareza que às vezes demora a aparecer, mas que quando chega, não deixa dúvida. Intenção não resolve consequência. Ela pode não ter intenção de me apagar, mas o efeito do que ela faz é me apagar. Cada vez que ela decide por mim, ela está dizendo que minha opinião não importa. E cada vez que você me pede para relevar, você está dizendo a mesma coisa. Desliguei. Saí mais cedo do trabalho. Busquei meu filho na creche, passei pela padaria, comprei pão de queijo porque ele adorava, sentei com ele na bancada da cozinha enquanto ele comia e eu tentava organizar os pensamentos. Ele tinha 1 ano e 8 meses. Loiro como o pai, com os olhos grandes e escuros da minha família. Ele não entendia o que estava acontecendo. Ele só sabia que aquele era um dia normal, em que a mãe havia chegado mais cedo e havia pão de queijo. Minha melhor amiga me ligou às 6 da tarde. Alguma coisa estava errada com sua voz naquela mensagem de manhã. O que aconteceu? Contei tudo. Desde o apartamento, desde o nascimento, desde os comentários na festa, até o salão de festas reservado sem minha permissão. Quando terminei, ela ficou em silêncio por um momento. Então disse: Mari, deixa eu te perguntar uma coisa direta. Você está feliz? Não respondi imediatamente, porque a resposta honesta era complicada. Eu amava meu marido. Eu amava nosso filho. Eu gostava do apartamento que havíamos construído juntos, do trabalho que eu havia conquistado, da rotina que tínhamos criado. Mas havia uma camada de desconforto constante que eu havia aprendido a normalizar, uma sensação de que uma parte da minha vida não era completamente minha, de que havia sempre alguém olhando por cima do meu ombro, avaliando, sugerindo, corrigindo. Às vezes, respondi. Às vezes não é suficiente, ela disse. Você merece mais do que às vezes. Quando meu marido chegou em casa, meu filho já estava dormindo. A casa estava quieta. Eu estava sentada no sofá bege que eu havia recuperado do sítio dela, aquele sofá que ela havia descrito como datado. Ele se sentou do meu lado. Estou vendo que você está mal. Estou. O que você precisa de mim? Precisava de muitas coisas, mas naquele momento precisava de uma coisa específica. Liguei para o buffet hoje cedo, disse. Falei que a reserva havia sido feita sem minha autorização e que o sinal seria devolvido. Eles foram muito gentis. Ele me olhou. Você cancelou. Cancelei. E amanhã, quando você ligar para ela para explicar, quero que seja claro.
Não mais decisões sobre nossa casa, nosso filho, nossa vida, sem passar por mim primeiro. Não como sugestão, como condição. Rebecca. Mariana. Ele respirou fundo. Você sabe o que isso vai fazer com ela. Zai. Mas você sabe o que os últimos 2 anos fizeram comigo? Ele ficou em silêncio. Eu continuei. Toda vez que ela faz alguma coisa e eu reclamo, você me pede para entender, para relevar. Para lembrar que ela criou você sozinha, que sacrificou coisas, que o amor dela é genuíno. Eu entendo tudo isso, mas esse entendimento tem um custo. E o custo é que eu passo a vida me ajustando para caber numa versão da nossa vida que ela aprova. E eu estou cansada de caber. Quero existir do jeito que eu sou. Ele ficou olhando para o chão por um tempo longo. Então disse, eu não sei como falar com ela sem magoá-la. Então eu preciso que você escolha entre magoá-la e magoar a mim, porque a situação atual está me machucando todo dia. Ele levantou. Vou pensar. Você tem até amanhã. Aquela noite foi longa. Ele dormiu no quarto. Eu fiquei no sofá com o celular na mão, relendo antigas conversas, tentando lembrar de momentos em que havia me sentido segura, em que havia sentido que meu lugar naquela família era sólido e não provisório. Encontrei alguns. Não eram poucos, mas estavam enterrados embaixo de uma camada de episódios em que eu havia cedido, engolido, relevado. Às 3 da manhã, meu filho acordou com algum sonho ruim. Fui até o quarto dele, peguei no colo. Ele cheirava a shampoo infantil e estava quente do sono. Ficou acalmando devagar enquanto eu andava pelo quarto com ele no ombro, aquele quarto que eu havia montado com tanto cuidado, com a faixa de zebrinhas na parede que ele adorava, com a luminária em formato de lua que projetava estrelinhas no teto. Ninguém havia tocado naquele quarto. Minha sogra havia tentado uma vez, sugerindo que substituísse as zebrinhas por algo mais neutro, porque crianças crescem rápido e os temas ficam ultrapassados. Eu havia dito não, com tanta clareza que ela não havia repetido. Mas eram só as zebrinhas. Todo o resto havia sido terreno aberto. Quando meu filho voltou a dormir, coloquei-o de volta na cama com cuidado. Fiquei olhando para ele por um tempo. Pensei em como queria que ele crescesse, num lar em que as decisões eram tomadas por nós dois, num ambiente em que ele visse os pais se respeitando mutuamente e respeitando os próprios limites, num espaço que fosse genuinamente nosso. Na manhã seguinte, acordei antes de todo mundo. Preparei café, me sentei à mesa da cozinha com o caderno onde eu costumava escrever quando precisava pensar. Escrevi por 1 hora. Tudo que havia engolido, tudo que havia cedido, tudo que havia tentado relevar e não havia conseguido, tudo que queria que fosse diferente. Quando meu marido acordou e entrou na cozinha, eu já sabia o que precisava dizer. Você pensou? Perguntei. Pensei a noite toda, quase não dormi. Em Lerdo. Ele se sentou à minha frente, pegou a xícara de café que eu havia deixado para ele. Eu liguei para ela às 6 da manhã. Olhei para ele. Disse que o que ela fez com o salão de festas não estava certo. Disse que qualquer decisão sobre nosso filho passa por nós dois. Disse que se ela continuar tomando iniciativa sem consultar você, vai criar um problema que eu não vou conseguir consertar. O que ela disse? Ficou em silêncio por um tempo. Depois disse que eu estava sendo ingrato, que havia dedicado a vida a mim e que agora eu estava me voltando contra ela por causa de uma festa. E você? Disse que não era ingratidão, que eu a amava e sempre ia amar, mas que minha família agora eram você e o nosso filho, e que eu precisava proteger isso. Fiquei olhando para ele. Ela desligou na minha cara. Ele disse, provavelmente vai levar um tempo para se acalmar. Fiz que sim com a cabeça. Depois perguntei, e você, está bem? Não, ele disse com honestidade, mas acho que era necessário. Nos dias que se seguiram, minha sogra não ligou. Não mandou mensagem. Meu marido tentou entrar em contato 2 vezes. Ela respondeu com frieza, monossilábica, do jeito de quem está magoada e quer que a outra pessoa saiba disso. A família dela entrou em campo. A cunhada do meu marido mandou uma mensagem perguntando o que havia acontecido para ele tratar a mãe daquele jeito. Um primo mais velho ligou para dizer que família é tudo e que discussões passam. Eu não respondi nenhuma mensagem, não era meu papel. 3 semanas depois recebi uma mensagem dela, curta, sem abertura emocional,
como uma comunicação formal. Mariana, entendo que você tem um jeito de fazer as coisas. Vou tentar respeitar. Mas peço que você também respeite que eu me preocupo com meu filho e meu neto. Respondi. Obrigada. Preocupação é bem-vinda. Controle não é. Ela não respondeu. O aniversário de 2 anos do meu filho aconteceu 2 meses depois. Fizemos em casa, como eu havia planejado desde o início. 20 pessoas. Decoração que eu e meu marido montamos juntos na véspera. Bolo feito por uma confeiteira que uma amiga havia indicado. Minha sogra veio. Ficou mais quieta do que o costume, mas veio. Quando foi embora, se despediu de mim com um beijo seco no rosto. Foi o suficiente para aquele momento. Nos meses seguintes, as coisas foram se acomodando de um jeito diferente. Minha sogra ainda dava opiniões quando não havia pedido. Ainda mandava links de coisas que ela achava que deveríamos comprar, lugares que deveríamos visitar, métodos de criação que ela havia lido em algum artigo, mas havia parado de agir sem permissão. Havia parado de tomar iniciativas que eram nossas para tomar. Era progresso. Não era perfeito, mas era real. Meu marido foi aprendendo também, aprendendo a dizer não para ela de um jeito que não o destruía por dentro, aprendendo que honrar o passado não significa abrir mão do presente, que gratidão e limite podem coexistir, que escolher a esposa não é trair a mãe. 1 ano depois daquele dia do salão de festas, estava dando banho no meu filho quando ele me perguntou, do jeito direto que crianças perguntam: "A vovó não gosta de você?" Parei. Olhei para ele. "Por que você está perguntando isso?" "Porque ela nunca ri com você do jeito que ri com o papai." Fiquei pensando na resposta certa por um momento. Às vezes as pessoas têm jeitos diferentes de demonstrar que gostam de alguém, disse. A vovó e eu somos muito diferentes. Mas ela te ama muito. Ele pensou. Você também te ama? Sim, eu me amo, respondi sorrindo. Bom, ele disse com a seriedade de quem está encerrando um assunto importante, porque se você não se amasse, ia deixar todo mundo te dizer o que fazer. Fiquei parada com um copo de água na mão. De onde você tirou isso? Ele deu de ombros com aquela naturalidade de criança pequena. Da cabeça. Terminei de dar o banho nele sem conseguir falar mais nada. Quando o coloquei na cama e apaguei a luz, fiquei parada na porta do quarto por 1 segundo, olhando para aquelas zebrinhas na parede que ainda estavam lá, para a luminária de lua que ainda projetava estrelinhas no teto, para aquele menino que havia resumido em 2 frases algo que eu havia levado 2 anos para entender completamente. Porque se você não se amasse, ia deixar todo mundo te dizer o que fazer. Fui para a sala. Meu marido estava no sofá. Aquele sofá bege que eu havia recuperado de volta, lendo alguma coisa no celular. Quando me viu, levantou os olhos. Tudo bem? Tudo, respondi. Estava só pensando numa coisa que ele disse. O que ele disse? Sorri. Eu me amo. Meu marido me olhou por um momento. Depois sorriu também. Aquele sorriso tranquilo de quem entendeu sem precisar de mais explicação. E você se ama? Estou aprendendo, respondi. E era verdade. Cada limite que eu havia estabelecido, cada vez que eu havia dito não, quando antes teria engolido, cada decisão que eu havia tomado sobre a minha própria vida sem pedir a aprovação de ninguém, havia sido um passo em direção a isso. A uma versão de mim que ocupava o espaço que era meu, que não se desculpava por existir do jeito que existia, que entendia que cuidar de si não é egoísmo, é pré-requisito. Dizem que mulher de 40 anos deveria já saber disso, que a essa altura já deveríamos ter passado pelo processo de nos conhecermos, de sabermos o que queremos, de não precisarmos de aprovação externa para nossas escolhas. Talvez seja verdade. Mas também é verdade que aprender é um processo que não tem prazo, que não termina numa data específica, que acontece enquanto a vida vai apresentando situações que nos forçam a decidir quem somos quando ninguém está olhando. E às vezes quem nos ensina a decisão mais importante é um menino de 2 anos com shampoo infantil no cabelo que faz uma pergunta simples do jeito que só criança sabe fazer. Sentei do lado do meu marido no sofá. Ele passou o braço por cima dos meus ombros. A casa estava quieta. O apartamento que havíamos montado juntos, que havia sido invadido e recuperado e refeito e que agora era finalmente completamente nosso, estava quieto e era meu. Não me arrependo de nenhum não que eu disse.
Me arrependo dos que demorei para dizer.